Bom dia, manhã de segunda-feira, estamos, olha só, com a volta do cafezinho, agora sim, na hora do café com café, assim como diz o povo, rebolhando, né, arrodeando, estamos fazendo esse café com esse café lá da Black Prime, são cafés da fazenda Piatã, lá na Bahia, né? Na fazenda, na verdade, o nome da fazenda, seu Alfredo, é São Judas Tadeu e fica no município de Piatã, na Bahia, na Chapada da Diamantina. É um café catuí amarelo e vermelho, processo cereja descascada. Um dia eu descubro o que isso se trata. E aqui é da propriedade do Antônio Rigno, um dos mais importantes produtores de cafés brasileiros da atualidade. Esse é um café disponível lá na Black Prime Café. Estamos aqui passando nosso cafezinho. E aí, como é que foi sua Páscoa? Foi tudo bem? Pois é, por aqui, tranquilo. Chegamos aos 80 mil inscritos. Todas as energias continuam voltadas para chegarmos aos 100 mil. Eu quero compartilhar com vocês, algumas pessoas não gostam, mas eu estou pouco me lixando também, da importância de você participar do Superchat. Vocês estão vendo aí na tela um quadro das últimas postagens que a gente colocou no ar. Se eu falar qualquer coisa sobre vírus chinês ou a favor da cloroquina, o YouTube breca a monetização. Vocês observam aí que vocês vão ver os dados dos últimos vídeos postados. É brincadeira, mas é assim que o YouTube funciona. Enquanto não tivermos nenhum Soros da direita para financiar iniciativas do campo conservador, vamos continuar na mão desse pessoal e usá-los, claro, positivamente para nós nos comunicarmos. Então, se você puder participar do Superchat, qualquer valor ajuda para que a gente possa manter o trabalho. O confinamento, nós quando criticamos o confinamento do PCC OMS, bate direto e já automaticamente desmonetiza os vídeos da gente. Dentro desse quadro eu só acho complicado mesmo é a postura da SECOM do governo federal, que continua usando o Google, que persegue, que censura, que omite, que esconde canais conservadores. E a SECOM do governo federal, do governo Bolsonaro, continua usando a mesma ferramenta que os governos do PT usavam de distribuição de mídia. Então, quando você observar algum anúncio do governo federal antes de algum vídeo meu, esqueça, eu estou ganhando ali 5 centavos, 2 centavos, 1 centavo às vezes por exibição. O sistema é bruto, meu. Seguimos aqui no nosso Na Hora do Café. Eu quero mandar abraços especiais para Marilene Nogueira e Gilson. Eles são de Lavras, Minas Gerais. Ainda nos abraços para Minas, para Marisa Nogueira e o Holmes, que são de Esmeraldas. Hoje nós vamos dar uma passada mais rápida aqui nas notícias, lembrando antes de irmos para as notícias que, para minha alegria e satisfação, hoje mais 2 emissoras passaram a fazer parte daquela rede de emissoras de rádio em todo o país que reproduzem o podcast da gente. A Rádio Cinderela de Campo Bom e a Rádio Serrana Mix lá do Espírito Santo, que também está conosco. Vamos às notícias agora sim. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, alerta os fumantes sobre a importância de largar o hábito no atual contexto. Olha, se você estava precisando de um motivo para parar de fumar, o vírus chinês pode ser uma boa pedida, porque o hábito de fumar, ele fragiliza o aparelho respiratório e isso acaba servindo como uma porta de entrada para muitos outros vírus. Não é só para o vírus chinês, é para vírus, bactérias, fungos. A pessoa que fuma, geralmente, ela tem uma maior facilidade para ter bronquite, traqueobronquite, pneumonia e tuberculose. Como diz o INCA, o tabagismo é um fator de risco
para o Covid, para o vírus chinês. É uma dica aí para você que ainda é fumante, dá uma segurada. Eu mesmo que gosto de fumar charuto, mas fumo um a cada 15 dias, às vezes um por semana, eu também já estou dando uma segurada. Seguimos nas notícias. A Áustria entra em território desconhecido hoje. Pioneiro em medidas drásticas contra a disseminação do vírus chinês em seu território, fechou as fronteiras em 10 de março, decretou o confinamento da população no dia 16 de março. Agora, esse país da Europa Central vai dar um salto que muitos veem como incógnitas e muitos veem como um baita de um laboratório. Após 4 semanas com apenas lojas de alimentos, drogarias e farmácias abertas, a partir de hoje, apenas lojas de até 400 metros poderão funcionar. As normas são as mesmas, né? Um cliente para cada 20 metros quadrados, desinfecção obrigatória, todos devem usar máscaras, enfim, vamos ver como é que vai ser a reação, né? O cronograma das secretarias estaduais de saúde, divulgado ontem à noite, às 20h30, continua mostrando só os casos confirmados e mortes, não mostrando os casos de pessoas recuperadas. Se nós tivéssemos dinheiro aqui no canal de Brasília, eu faria uma pesquisa só nesses 40 sites que eu frequento diariamente para ver o seguinte: nesse período do vírus chinês, quantas foram as mortes violentas, quantas foram as mortes por acidente de trânsito, por assalto. Vocês viram que sumiu assim das manchetes a questão do feminicídio, que é um crime absurdo. Você viu que sumiu das manchetes qualquer relação com acidentes de trânsito, com brigas, mas tudo continua acontecendo. Se eu tivesse condições, eu contrataria 1 ou 2 pessoas só para fazer esse levantamento, assim, para verem a quantidade absurda de pessoas que continuam morrendo pelos mesmos motivos de sempre, inclusive doenças que são permanentes no nosso cotidiano, infelizmente. Mas, como eu sempre digo, o vírus chinês conta com uma excepcional empresa de propagação e difusão. São Paulo continua na liderança com aquele governador estúpido, imbecil que tem e que sabia do risco do vírus chinês e mesmo assim ficou se refastelando, ele, o Witzel, no carnaval, e só depois é que se deram conta de que tinha esse problema. São Paulo tem 8.755 casos confirmados e 588 mortos. O Rio de Janeiro tem 2.855 casos e 170 mortos. São os dois campeões, infelizmente. Vamos girar as manchetes? Correio do Povo. Segunda-feira começa com sol, mas chuva avança sobre o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem áreas lá sofrendo muito com a questão da estiagem. Inclusive a região onde eu nasci, que é Candelária, que é a região do Vale do Rio Pardo, que é inclusive dessa região que é a Gazeta do Sul, jornal onde eu já escrevi em idos tempos e que é um belíssimo de um jornal, certo? Então vai ter chuva em algumas regiões, vamos ver se chove lá pela fronteira. Livramento também está sofrendo muito, e também na região do Vale do Rio Pardo. Gazeta do Sul. Em Veracruz, escolas municipais distribuirão material para os estudos em casa. Jornal NH, sob nova orientação da saúde, semana deve ser de revisão de decretos. É aquela situação de que 87% dos municípios brasileiros não tiveram qualquer caso, nem que tenha sido suspeita de coronavírus. Os casos se restringem a 13%. 13 é um número fatídico, mortal, né? Parece que depois eles vêm me falar, persegue. Por falar em Jornal NH, hoje estreia o nosso podcast na Rádio Cinderela de Campo Bom, que é ali daquela região.
Notícias do dia de Florianópolis. Capital mantém restrições, reforça a fiscalização e anuncia novos testes. Foi outra cidade que foi bastante licenciosa. O prefeito foi bastante permissivo porque o carnaval de Florianópolis pega fogo. Olha, pensa um carnaval que é quente. Gazeta do Povo. O Brasil tem um grande trunfo em mãos, o agronegócio, ou seja, pelo menos um risco menor de faltar comida, pelo menos a alimentação básica. Oh, saudade de um café. Depois de uma semana sem tomar café, parece que ele tem um outro. Dá vontade de ficar aqui um tempão só sentindo o café se abrindo na boca. Folha de Londrina. Uso de máscara passa a ser obrigatório em Londrina. Diário de Campos, lá de Ponta Grossa. Semana começa com o comércio dando prioridade a pessoas com máscaras e restaurantes abertos. Engraçado, como é que vai comer com máscara? Jornal do Comércio do Recife. Recifenses descumprem decreto do governador e seguem batendo peladas em locais públicos. O Fluminense de Niterói. Bolsonaro quer informação sem pânico. Folha Vitória. Jardim Camburi lidera registros de coronavírus no Espírito Santo. Os 3 bairros no Espírito Santo com maior número de registros representam 20% dos casos confirmados no estado. Jardim Camburi em Vitória lidera com 38 casos, seguido de Itapuã e Praia da Costa em Vila Velha com 22 e 17 casos respectivamente. Nesse período aí, quantas pessoas será que foram assassinadas em brigas e enfrentamentos com a polícia? Jornal Extra de Alagoas. Anselmo Brito, conselheiro do Tribunal de Contas de Alagoas, é denunciado por assédio moral e perseguição. Eu tenho uma posição muito tranquila em relação a conselheiros de tribunais de conta. Eu seria a favor de que eles fossem redefinidos, mas prioritariamente que os conselheiros tivessem um mandato aí de 6 anos, não mais do que isso. Seria uma forma de evitar as negociatas que acontecem envolvendo esses conselheiros. E o mesmo vale para o Tribunal de Contas da União, onde existem vários ministros sem a mínima idoneidade para estarem participando do Tribunal de Contas da União, e o mesmo no STF, ali nem se fala, né? Tribuna do Norte. TCE, Tribunal de Contas do Estado, faz auditoria em verbas indenizatórias da Câmara Municipal de Natal. Dinheiro, velho. Agora esse ano a Câmara precisa, o pessoal dos vereadores precisa juntar dinheiro para a campanha, né? Se não tem o benefício de um hospital de campanha para eles, um hospital para a campanha, eles acabam avançando sobre as verbas indenizatórias. Correio da Paraíba. Comércio de Campina Grande poderá ser reaberto no próximo dia 20. É um tal de pode ser, quem sabe, talvez, contudo, entretanto, todavia, porém, que a gente fica realmente pasmo. O Liberal de Belém. Com 51,68%, Pará é o 13º no ranking nacional de isolamento social. Esse é do Pará, aquele governador maluco que proibiu as pessoas, inclusive, de voltarem para casa. Cada coisa. A região de Itabuna, na Bahia, APP, eu não sei, aplicativo, né? App, não sei lá como se fala, né? APP do governo baiano é criticado. Ele acaba é um app para consulta de preços, mas ele acaba beneficiando apenas os grandes mercadistas. Tribuna da Bahia. A União promete ir à justiça contra medidas restritivas de governadores. Cruzeiro do Sul de Sorocaba. Cidade confirma o 36º caso de coronavírus na cidade. Entre os casos confirmados, veja bem, 36, 26 já estão recuperados. Houve 3 óbitos e 7 pessoas estão internadas, sendo 5 em UTI. Alô, Agência Brasil, é assim que se trabalha com informação, não dessa forma canalha e covarde como a Agência Brasil trabalha. Eu cada vez mais começo a achar que a melhor solução é simplesmente fechar a Agência Brasil. Porque manter a Agência Brasil para ser esta porcaria que ela é hoje é dinheiro jogado fora.
A Tribuna de Santos, escolas de Praia Grande abrem para ajudar moradores no cadastro de auxílio emergencial. Correio Popular de Campinas, rodovias carregam a Covid, o vírus chinês, para o interior. Diário do Nordeste, lá de Fortaleza, Detran aponta redução de 57% no tráfego no Ceará. Do tráfego, sim, e do tráfico. Será que baixou também 57%? Campo Grande News, com shoppings fechados, Campo Grandense diz que nem sentiu falta. Rapaz, eu adoro o shopping, fica lá, são prédios bonitos, mas quando eu li essa matéria, eu estava olhando, nesse ano eu devo ter ido a um shopping, tem um shopping aqui perto de casa, o Parque Shopping, eu devo ter ido 3 vezes ou 4 vezes, 3 vezes talvez para comprar roupa, alguma coisa. Mas o shopping não me fascina, eu não consigo comer em praça de alimentação, porque aquela muvuca, aquela gritaria, aquela mistura de odores, sons e cheiros, aquilo me estraga totalmente a alimentação. Pode dizer que é frescura, mas eu não gosto de comer assim, não consigo comer. Atual Amazonas, para cada 10 mil habitantes no Amazonas, há 2 respiradores e um leito de UTI do SUS, diz pesquisa. O estado do Maranhão, novo coronavírus muda a rotina do fim de semana prolongado na Grande Ilha. Estado de Minas, Ouro Preto revela planos para diminuir prejuízos da Semana Santa sem turistas. Ali é brabo, porque a economia de Ouro Preto hoje depende de turistas, né? Diário do Rio Doce, na busca pelo ovo de Páscoa, valadarenses esquecem isolamento. Ou será que está na hora de todos esquecerem o isolamento? Tribuna de Minas, Juiz de Fora pode ter recorde de candidatos a prefeito. Até agora estão confirmados 11 candidatos. É mole? Vocês acham que é mole? Folha da Manhã de Passos, postos de saúde da família UPA têm queda de até 35% nos atendimentos. É uma curiosidade, né, para a gente avaliar como é que está mesmo essa questão, porque todos os relatos que chegam é que os hospitais, que está tudo vazio. Isso aí não. Triângulo Notícias, Patos de Minas tem primeira morte por coronavírus. Detalhe, idoso tinha 79 anos, possuía comorbidades. É o quadro mais ou menos mais gritante assim, né? Diário de Uberaba, Emater, Minas Gerais orienta produtores de leite e queijo sobre como amenizar impactos da pandemia. Antes de irmos para as redes sociais, o pessoal veio perguntar sobre essa forminha de wafer. Então hoje isso eu ganhei da minha sogra, certo? Olha só essa maquininha para fazer misto sanduíche. Isso é antigo também, isso é antes do uso dessas modernidades elétricas, né? Eu gosto muito de coisas antigas, gosto muito de coisas do passado que remontam nossa trajetória, e esse eu também ganhei da minha sogra. Das redes sociais, Jornal da Cidade Online, Japão joga pesado e incentiva empresas a deixarem a China. Isso já é um movimento que já vem acontecendo há mais tempo, mas que vai se acelerar. Saúde, INCA incentiva a deixar de fumar para evitar efeito grave da Covid-19. Justiça em Foco, produtores de soja do Tocantins pedem no STF suspensão de cobranças sobre operações entre estados. E o Misto Brasília, escolas do DF concordam que há margem para descontos. Se há margens para descontos agora, por que essas planilhas não foram refeitas ou reavaliadas em tempos normais? Essa é a pergunta que lo hago a ustedes. Passando pelo mundo, é o país de Montevidéu, cerca de 100 mil trabalhadores da construção civil voltam ao trabalho hoje no Uruguai. O Mercúrio do Chile, tamanho de moradias em comunidades com quarentena, pode agravar surtos de Covid-19. É o que eles falam em relação a Milão, né? Que Milão é apinhado de gente. Teve uma época que um filho meu estava querendo estudar, ia prestar o exame para o Conservatório de Milão,
e eu fui procurar algumas alternativas para ir morar lá. Me ofereceram assim, desde quartos de 4 metros quadrados por 800 euros. Quer dizer, a pessoa pega um apartamento e lá dentro coloca 10, 12 pessoas para morar. Parecendo aqui alguns ricos do Lago Sul que transformam suas casas, suas mansões, em múltiplas moradias para amenizar a falta muitas vezes do dinheiro da corrupção. Andina do Peru, Zeballos, que é o chefe de governo, chefe dos ministros, né? As atividades sociais serão restringidas indefinidamente. Oh, potenciais ditadorezinhos, parecem ser xerifes. Eu determino. Deutsche Welle, policiais alemães são atacados ao aplicar medidas de isolamento. Levaram uma surra em Frankfurt. Rádio França Internacional, olha só essa notícia aqui, que interessante. França amplia prazo para mulheres fazerem aborto em casa durante crise do vírus chinês. A alta autoridade da saúde, HAS em francês, organização científica ligada ao governo francês, consentiu a ampliação excepcional do prazo para aborto domiciliar com a ajuda de medicamentos para 9 semanas de gestação em vez das 7 semanas atuais. O absurdo é isso, mas vem um dado mais aterrador ainda. Você sabe quantos abortos são realizados anualmente na França? Vocês têm ideia? 220 mil abortos. Aí eles fazem toda uma celeuma, temos que preservar a vida pela morte de 8, 10, 12 mil pessoas. Eu não vejo lógica em alguém que está preocupado com as vítimas do Covid e ao mesmo tempo é cínico, irônico, hipócrita. Eu não vou mais usar palavrões, atendendo pedido e recomendação de algumas pessoas, inclusive a doutora Sandra, mas também algumas, mas tem horas que não dá para segurar. Vai dizer o que dessa hipocrisia? A esquerda defende o aborto, porque é uma forma de assassinato. Você pode não gostar, dane-se. O aborto é sim uma forma de assassinato. Então, na França, anualmente são realizados 220 mil abortos legais. NHK do Japão. Universitários no Japão temem ter de deixar estudos devido à queda na renda causada por coronavírus. Algumas associações de estudantes e analistas calculam que até 40% dos universitários japoneses sejam obrigados a abandonar a universidade. Lá não tem universidade pública. Rádio e televisão portuguesa, pois, Portugal com mais de 500 mil de mortos. ANSA da Itália, Agência Italiana de Notícias, Itália tem menor número de mortos por coronavírus em 24 dias. Financial Times, Vestager pede medidas para impedir aquisições chinesas. Explicando que Margaret Vestager é dinamarquesa, atualmente é comissária europeia para a concorrência. La Vanguardia de Barcelona, milhares de pessoas voltam ao trabalho com cuidados maiores para evitar novos contágios. A Agência Brasil, ela enfatiza, infelizmente, e nem vou dar aqui a manchete, lá está o número de mortos, o número de contaminados, sendo que esses dados já foram superados depois pelos noticiários dos dados das agências, das secretarias de saúde. Ou seja, é um culto à morte que eu não consigo entender. Quem vai tomar conta da Agência Brasil? Qual pessoa do governo vai ter coragem de fazer esse enfrentamento? De transformar a Agência Brasil deste covil de esquerdopatas em uma agência em favor do Brasil, em favor da notícia, em favor da informação. Hoje, o noticiário que se encontra na Agência Brasil é o mesmo, tem o mesmo direcionamento ideológico dos outros 3 fornecedores de conteúdo, Folha, Estadão e Globo. A Agência Brasil deve existir como um contraponto, não para ser uma porcaria a mais. Bom, vou tomar meu café, que eu estava com uma saudade imensa de tomar esse café com vocês. Uma satisfação muito grande voltar a tomar café e uma satisfação ainda muito maior poder conversar com vocês.
lembrando da importância que tem que você, na medida da sua condição, participe do Superchat, porque é uma forma de nós termos uma capacidade de manutenção do canal, fazer os investimentos necessários, porque a desmonetização que o YouTube processa costumeiramente contra a gente que defende uma pauta conservadora, que defende o governo Bolsonaro, é constante, frequente, reiterada e absurda. Quer dizer que o Maledetto foi de novo estrela da Globo. Eu não assisto TV. Eu soube pelas redes sociais e eu li a entrevista hoje de manhã no site do Globo. É impressionante a falta de noção de hierarquia desse ministro da Saúde. Ele vai para a Globo com um claro intuito de provocar, de mostrar, olha, eu sou o bom, eu sou o responsável. Eu adoro a ciência, eu adoro a disciplina, eu adoro a Globo. É uma postura de alguém que quer ser demitido. Eu não sei se alguém de vocês já enfrentou uma separação, mas chega um momento em que a relação do casal está tão aos pedaços que é difícil de recompor e parece que as duas partes sabem o que irrita um no outro e enfatizam isso. É o marido que não levanta a tampa do vaso sanitário na hora de usar, é o marido que deixa a meia jogada pela casa, é a esposa que faz o café do jeito que ele não gosta, enfim, eles vão se bicando como forma de se mostrarem reciprocamente em nível de insuportabilidade. E é isso que dá. E aí o Maledetto fala o seguinte, olha, nós estamos com um problema. A sociedade não sabe se obedece o ministro ou se obedece o presidente. Cala a boca, Maledetto. Desde quando você tem liderança? Logo você que foi omisso, foi conivente, foi subserviente, foi rastejante quando não tomou as medidas devidas, lembrando que o governo Bolsonaro editou no começo de fevereiro de 2020 um conjunto de ações contra o coronavírus, contra o vírus chinês, que já era uma situação de pandemia mundial. E aí o Maledetto ficou lá na dele, bajulando, com a equipe do PT na comunicação, destinando verbas para os amiguinhos, para os aliados, no velho jeito de fazer negociatas e trambicagens. E o Maledetto não teve coragem de chegar e se posicionar publicamente entre o dia 6 de fevereiro e o final do carnaval, dizendo, não brinque em carnaval, não tem essa história, carnaval vai servir como um foco de transmissão, não pode ter jogo de futebol, não pode ter essas aglomerações. Mas aí o Maledetto calava a boca, porque o carnaval é uma baita de uma fonte de renda em patrocínios para a Globo, que ele adora. Essa dúvida de quem manda, se a população deve seguir o ministro da Saúde, que é omisso, que vive puxando o saco de chineses, que não tem coragem de dizer esse vírus é sim culpa da China. O mesmo que a ministra da Agricultura. O Brasil vende 60 bilhões de dólares por ano para a China. Vocês têm ideia de qual vai ser o prejuízo que o vírus chinês vai causar para a economia brasileira nos próximos 5 anos? Tenho certeza que será muito maior do que 2 trilhões de reais. Não estou sendo exagerado, não. É só vocês calcularem. Então, o que acontece? Mas voltando ao ministro da
da Saúde. Não tem lógica o ministro querer o tempo todo afrontar o presidente da República. É uma postura que, na minha opinião, denota só e tão somente só o desejo que ele tem de ser mandado embora. Porque ele sabe que ele fez um péssimo trabalho como ministro da Saúde. Ele sabe que ele fez um trabalho de baixíssima qualidade quando deveria ter atuado naquele período, digamos, de antecipação durante o mês de fevereiro. Mas aí ele estava nadando em berço esplêndido. Aí ele não tinha preocupação nenhuma. Agora que ele não sabe o que vai acontecer, porque ele é um tanso. Essa é uma expressão lá de Florianópolis, mas ele é um tanso. Ele fala coisas sem saber do que está falando. Ele fala porque tem que falar, porque ele é a oportunidade dele fazer a campanha dele para, de repente, prefeito, sei lá eu, que governador. Eu acredito que o Maledetto está pedindo, implorando para ser mandado embora, para virar secretário de saúde e estrela da Globo como comentarista permanente sobre assuntos de saúde, uma área que ele, apesar de ser médico, não conhece patativa nenhuma. Nem ele e nem aqueles pessoalistas e esquerdistas que compõem o grupo dele. Então nós temos esse dilema. Quem seguir? O ministro da Saúde ou o presidente da República? Eu não tenho dúvidas. Eu defendo o confinamento vertical. O Maledetto agora tem uma nova estratégia, uma nova história de apavoramento. O forte mesmo vai ser em maio e junho. Eu não sei o que um sujeito desses tem na vida. Com um pequeno detalhe, a entrevista foi dada por ele lá em Goiânia, no palácio do governador Caiado. Diga-se de passagem, o Caiado que foi quem indicou o Mandetta para ser ministro da Saúde. Como o Caiado já rompeu com o Bolsonaro, é hora também de dar um bypass no Maledetto. Ao se apegar a essa postura de eu não sei quem a sociedade segue, o Mandetta apenas reitera a sua falta de respeito pelo presidente e também a sua arrogância de quem durante muito tempo descartou o uso da cloroquina, de quem durante muito tempo não aceitou escutar vozes e opiniões divergentes. Eu acredito que ele deveria ter pelo menos a dignidade de pedir demissão, porque no conjunto da sociedade o conceito que se formou é de que Mandetta ou Maledetto é apenas um ministro incompetente, irresponsável, leviano e incapaz de conduzir a saúde do Brasil durante este processo do vírus chinês. Vamos ficando por aqui, nos vemos de novo amanhã na hora do café.